Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vivian de Biologia, dos primeiros F, G, H e I. Neste momento, nós vamos ter a nossa aula também pelo canal do YouTube da escola, Escola Maria Augusta. Paramos nossa matéria falando sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável nos 17 objetivos estabelecidos pela ONU. Dando continuidade aos ecossistemas, nós vamos entrar numa parte relacionada ao fluxo energético, cadeias e teias alimentares. Para o melhor aproveitamento de nossas aulas, sempre estejam, por favor, com o caderno e com a apostila Currículo em Ação. Então vamos lá. Abra a apostila, por favor, na página 217, momento 2. Olhem aí na apostila onde nós temos duas imagens. Então, na primeira imagem nós temos uma pintura rupestre, pintada no interior de uma caverna, por civilizações mais antigas, e na imagem 2, um homem pescando. Acompanhe, por favor, nas perguntas, que nos próximos slides estarão as respostas e eu vou fazendo as explicações. Então, vamos lá. Questão 2.1. Mesmo ocorrendo essas duas imagens em tempos históricos diferentes, o que elas têm em comum? Pensem um pouquinho para respondermos. O que elas têm em comum? Em ambas, o homem está à procura pelo alimento. Na primeira imagem, ele mostra a caça. Na segunda, a procura do alimento através da pesca. Questão 2.2. Destaque alguns aspectos da ciência e tecnologia representadas nas imagens. Então, de novo, olhem lá. Na imagem 1, o homem das cavernas, ele usava as ferramentas que ele tinha na época. Muitas vezes nem usava ferramenta, ele mesmo lutava com os animais para obtenção do alimento, sobrevivência. Na imagem 2, ele já está usando outro instrumento, outra ferramenta, que é a vara de pesca. Pergunta 2.3. Podemos afirmar que o ser humano é essencialmente carnívoro? Então, claro, vocês sabem, carnívoro, obviamente, ele só se alimenta de carne. Mas ele é essencialmente carnívoro? Não. Só pensarmos na nossa alimentação diária. Então, o que é o correto nos alimentarmos durante o dia? A carne, claro, a proteína, seja a carne vermelha, derivada da vaca, do boi, a carne branca, o peixe, o frango, mas junto com a carne, o feijão, o arroz, as frutas, os legumes, as verduras, alimentos de origem vegetal. Então, nós seres humanos temos um sistema digestório preparado para nos alimentarmos tanto do que vem de origem animal quanto de origem vegetal. E por esse motivo, na cadeia alimentar, nós somos chamados de onívoros. Vamos lá, questão 2.4. Na sua opinião, o que significa ser carnívoro na natureza? Consegue correlacionar com uma cadeia alimentar? Então, é o que nós já respondemos na questão acima. Ser carnívoro, o nome já diz, é comer carne. Como que correlacionamos isso na cadeia alimentar? Os predadores. Então, o predador atrás da presa, esse predador, ele é um carnívoro, vai se alimentar da presa. Questão 2.5. Observando novamente as imagens,
Quais outras formas de obtenção de alimento que nós podemos ver? Então, voltem lá na imagem 2, onde a atividade que está sendo realizada é a pesca. Esse é um exemplo de extrativismo animal. Extrativismo vem de extrair, retirar o que a natureza está oferecendo. Questão 2.6. De novo, lá na imagem 2, ele pede para olharmos o exemplo do ecossistema, que é um ecossistema aquático. Aqui é um ecossistema de água doce, um rio. Então ele pergunta: quais são as condições que esse meio ambiente, esse ecossistema de água doce, dispõe para a alimentação dos seres vivos? Então, o que ele apresenta aqui que permite essa alimentação, eu ter uma cadeia alimentar nesse ambiente? Vamos relembrar um pouquinho. O que é um ambiente? Ambiente é tudo que está ao nosso redor, seja os fatores bióticos, seja os fatores abióticos. Na verdade, ele é a junção dos dois fatores. O que é um fator biótico? Bio significa vida. Esse A na frente da palavra biótico, ele indica negação. Então, abiótico é o que não tem vida no ambiente. O que tem vida? Todos os seres do reino animal, vegetal e os micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários e vírus. O que não tem vida, que interage com esses seres no ambiente e que proporcionam eles estarem ali. O ar, a água, a luminosidade, então o índice pluviométrico, por exemplo, são fatores abióticos. Então, voltando lá no item A da questão 2.6. Quais são as condições que o meio ambiente dispõe para a alimentação dos seres vivos? Ele dispõe de temperatura da água, temperatura do ar, nível de oxigenação na água, potencial hidrogeniônico, que é o pH, por exemplo. Quais são os seres vivos? Desculpa, é questão B da 2.6. Quais são os seres vivos que estão presentes nesse ambiente aquático, seja de água doce ou de água salgada? Então, aqui no slide eu trouxe 2 exemplos de seres microscópicos que habitam a coluna d'água, tanto no ecossistema de água doce, como o rio, uma lagoa, cachoeira, um lago, quanto no sistema de água salgada, como os mares. Na primeira imagem, nós temos aqui um fitoplâncton. Então, o que é o plâncton? Plâncton significa microscópico, fito, vegetal. Então, são seres vivos de origem vegetal que habitam a coluna d'água, seres vivos microscópicos. Mas só os seres vivos do reino planta? Então, não. A maioria deles, inclusive, não são do reino planta, são algas microscópicas. Alga não é planta, alga é um ser vivo que pertence ao reino protista, junto com os protozoários. Mas por que, por exemplo, que essa alga, que é na foto que está aqui, microscópica, esse fitoplâncton, ele é verde se ele não é uma planta? Ela é verde porque ela tem o pigmento clorofila, pigmento respiratório, responsável pela cor verde dos animais. Esse aqui, ao lado do fitoplâncton, é um zooplâncton, então ele parece com um camarão. Parece com um camarão porque ele é um crustáceo, não é camarão, mas é primo dele, da mesma família. Então, ele é um crustáceo microscópico que fica
vamos dizer assim, boiando, flutuando na coluna d'água. Então, de novo, plâncton microscópico, zoo animal, por isso zoológico. Tanto fito quanto zooplâncton, eles estão no início da cadeia alimentar. Outros seres que habitam o ambiente aquático são as plantas aquáticas. Também a base da cadeia alimentar, que nós vamos ver daqui a pouco na questão 2.7, em detalhes na cadeia alimentar. E claro, os peixes. Esse aqui é um exemplo de um peixe de água doce. Nós temos animais invertebrados, são exclusivamente marinhos de água salgada, que são os equinodermos do filo Equinodermata, que tem 2 exemplos aqui. Então, essa primeira imagem é um ouriço do mar, e nessa segunda imagem nós temos uma estrela do mar. Outros seres que na sua grande maioria são encontrados no ambiente marinho, água salgada, são os crustáceos. Então os crustáceos são animais, filoartrópoda, encontrados somente no ambiente de água salgada? Não. Nós temos espécies de água doce também, mas um número bem menor. Então, 2 exemplos de crustáceos. O primeiro aqui, o caranguejo, e o segundo, o camarão. Última questão, 2.7. Quais são os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento? Quais são eles? Olhem aí na imagem, no slide, na foto. São todos os seres do reino planta, são todos os vegetais e são chamados de autótrofos. Trofia significa alimento, auto, sozinho. Então, eles sozinhos, sem se alimentar de outros seres vivos, eles sozinhos produzem o seu próprio alimento. Através de qual processo? Da fotossíntese, que nós vamos estudar daqui 2 a 3 aulas. Tudo bem? Vocês, se tiverem alguma dúvida, depois nós vamos por mais contatos para ir tirando dúvida de vocês. Obrigada, tchau!